Leitura do capítulo 3 do livro Cristo, a Via Crucis de Cristo. 3 subtítulos. A lei é ordem e justiça. A redenção gratuita. O sacrifício de um inocente que paga a culpa dos outros. Via de regra, os livros sobre Cristo tratam dos acontecimentos de sua vida terrena segundo a narração dos evangelhos. A nós, em vez disso, interessa conhecer o Cristo na sua essência, compreender o significado da sua descida sobre a terra e a sua paixão, as suas relações com a lei e com o plano divino da redenção. Formulamos, pois, as seguintes perguntas: quem era o Cristo e o que ele quis fazer? Quais eram os fins que se propunha alcançar? Foi para melhor responder a estas perguntas, enfrentando a fundo o problema, que tratamos em primeiro lugar dos fenômenos fundamentais do ser, isto é, a primeira criação e a queda, para poder depois nelas enquadrar a figura e a obra de Cristo. No capítulo 14, a essência do Cristo, do livro Deus e Universo, encontramos estas palavras, aspas, sinto que nestas páginas aproxima-se a visão do conceito da essência do Cristo numa primeira aproximação. Prelúdio de uma compreensão mais profunda que alcançará seu ápice no último volume, coroamento de toda a obra. Fecha aspas. Ao concluir o referido capítulo, eu confirmava: encerro esta visão sobre a essência do Cristo, um primeiro esboço de visões maiores. Desde aquela época, tinha consciência que minha compreensão do assunto constituía-se num fenômeno em evolução. Chegamos, hoje, 1970, àquele último volume e àquela pré-anunciada mais profunda compreensão. Aquela consciência, então, apenas pressentida e anunciada, definiu-se agora com maior precisão, graças ao amadurecimento alcançado no decorrer dos 12 volumes da segunda obra, que agora nos fornecem novos elementos de juízo dos quais antes não dispunhamos. Com efeito, a nossa interpretação do Cristo não tinha ainda superado a interpretação religiosa tradicional, da qual era um derivado. Naquela fase de desenvolvimento do pensamento da obra, não era ainda possível um mais exato enfoque da questão. O leitor poderá, percorrendo o caminho que eu segui, realizar também para si próprio o mesmo processo de maturação que me levou até aqui. Na segunda obra, ele encontrará um conjunto de escritos que redundam numa escalada de argumentos convergentes para essas últimas conclusões, de modo especial no que concerne à relação do S e a S, a lei e a sua técnica funcional. Estes novos conceitos oferecem-nos outros pontos de referência anteriormente ignotos, o que nos permite vislumbrar mais vastos horizontes e assim levar em conta na argumentação também as objeções positivas dos críticos descrentes. No estado atual de nossas investigações e demonstrações positivas, podemos afirmar a presença de uma lei que dirige o funcionamento de tudo quanto existe. A existência objetiva de tal lei não é questão filosófica ou ato de fé, não é afirmação arbitrária e gratuita, ou construção mítica, não é mistério aceito por tradição ou verdade imposta por autoridade. É uma realidade positiva, racionalmente provada e experimentalmente controlada, porque devemos verificar que tal lei está presente e vigora em todo tempo e lugar. Quanto ao conceito de base e novo ponto de referência, a colocação dos problemas se torna mais exata, a sua solução mais convincente, a visão da verdade se faz mais completa, porque racionalmente mais aprofundada. Aparecem, então, elementos de juízo diversos, antes ignorados. Podem-se assim explicar, sem as negar, algumas afirmações teológicas que, de outro modo, permanecem misteriosas. E é pelo fato de serem impostas como mistério que por muitos elas são repelidas como inaceitáveis. Por outro lado,
Muitas verdades religiosas adquirem consistência e, com isso, durabilidade, porque elas são expressas como verdades racionais e positivas e não apenas construções míticas. Como tais, acabam, mais cedo ou mais tarde, superadas por construções mais avançadas. Esta lei fixou as normas e constitui o impulso motor do funcionamento de nosso universo. O AS é dominado pelo S, cujo centro é Deus. É assim que na realidade fenomênica, em todas as suas dimensões e níveis evolutivos, desde o mais baixo, a matéria, até o mais alto, o espírito, constatamos que tudo é regulado por leis invioláveis, sem arbítrios e exceções, pelas quais tudo é previsível e calculável. Uma vez compreendida a lei de um fenômeno, podemos estar seguros que ele continuará a verificar-se na forma por ela estabelecida. Imaginemos o que aconteceria ao nosso universo se os fenômenos não obedecessem a uma disciplina segundo seu curso como foi pré-estabelecido. Tudo desmoronaria no caos por um desencadeamento de conflitos entre movimentos desordenados. Os fatos que conhecemos nos dizem, pelo contrário, que isso não acontece. E não há razão para admitir que os fenômenos morais e espirituais devam estar isentos daquela regulamentação universal e submetidos a um regime de tipo diverso. Para poder reger tudo com uma tal ordem, a lei deve ser matematicamente justa. Isso não impede que exista também o amor, mas este não pode violar a ordem e emborcar a justiça, porque isso geraria o caos e a injustiça, o que é anti-lei. O amor não pode existir senão enquadrado no seu setor, em posição subordinada aos equilíbrios fixados pela lei. Dado isto, podemos afirmar que é injusto, isto é, anti-lei e anti-Deus, que um inocente pague por culpas dos outros, enquanto é justo, conforme a lei de Deus, que cada um pague as suas próprias culpas. E é ainda mais injusto que tais culpados se aproveitem da bondade daquele inocente para fazer dele, perante a divina justiça, um bode expiatório, eximindo-se do pagamento que os espera. Esta não poderia ser senão uma moral invertida, produto do AS, de tipo anti-Deus. Ela perante a moral do S, isto é, perante Deus, é um emborcamento e uma culpa. Disto se segue que não é lícito para o homem, porque é injusto e imoral, pretender fazer-se redimir pelo sacrifício de Cristo. O esforço da subida do AS para o S deve pertencer ao ser que com o seu erro provocou a descida do S no AS. Trata-se de cumprir um trabalho daquela íntima elaboração que se chama evolução, trabalho que não se pode delegar a outros, porque consiste na transformação de si mesmo. É impossível que eu me possa mudar a mim mesmo pensando com o cérebro de outro e aprender, fazendo sofrer um outro, a lição que deve corrigir a mim que cometi o erro. Isto é como se eu mandasse para o hospital uma outra pessoa para um tratamento necessário a curar o meu organismo. Ou então, é como se, para poder me instruir, encarregasse um outro de seguir em meu lugar o meu curso escolar. Acredita-se, contudo, em tais absurdos, porque tais usurpações e escapatórias agradam ao comodismo humano. Não se trata, aliás, senão de instintivos produtos do subconsciente. Mas em tais coisas não pode acreditar quem compreendeu que a lei divina de justiça é inviolável. Pense-se apenas na desordem reinante no campo moral, no emaranhamento de injustiças e no conflito de valores que se verificariam se tais abusos fossem possíveis sem uma proporcionada reação corretiva por parte da lei, encarregada de restabelecer a ordem e a justiça, castigando o culpado. Não obstante isto, o cristianismo apresenta-nos um Deus inocente, que desce à terra para pagar os pecados dos homens. Ora, esta é uma contabilidade que não resiste à exata justiça da lei de Deus. O cristianismo reconheceu no homem uma culpa de origem e a necessidade de um pagamento desta dívida à justiça divina.
Como procuramos demonstrar em outros volumes, é isso que corresponde à verdade. De fato, cada um paga a sua própria dívida mediante o esforço evolutivo. O que não se sustenta perante a justiça da lei é a ideia propugnada pelo cristianismo, segundo a qual o pagamento das dívidas possa ser feito por um outro que não tem obrigação alguma de fazê-lo, porque é inocente, a favor de quem não é inocente. Há ainda um outro fato que não corresponde àquela justiça e que consiste na desproporção entre o preço pago e a culpa cometida. Cristo, com menos de 24 horas de martírio, teria pago as culpas de bilhões de homens, quem sabe por quantos milênios, incluídos os futuros. Objeta-se que se trata da dor de um Deus. Ora, antes de tudo, pode ser esse Deus submetido à dor se esta é só uma qualidade do AS, isto é, de um estado corrompido do S? É admissível que Deus se reduza a tal estado de corrupção? Além disso, é lícito perguntar-nos: por que a dor de um Deus deveria valer mais do que a dor de um homem, como se este, quando sofre, sofresse menos e sua dor tivesse menos valor que a de um Deus? Parecer-nos-ia então mais lógico e mais justo que, para pagar as culpas de bilhões de homens por tantos milênios, fosse necessária a dor de bilhões de homens por outros tantos milênios. Só assim as contas encaixam, porque o pagamento é proporcionado à culpa e o esforço para regressar ao S pertence a cada ser, pesando sobre cada um a culpa de sua queda no AS. Pode-se imaginar que desordem se instauraria na justa moral da lei, na falsa hipótese da súbita extinção de uma tal dívida, perante um ganho não justificado, mediante um esforço proporcional. Que caos se verificaria na série dos fenômenos, todos orientados num progressivo sentido evolutivo, se fosse dado um instantâneo e enorme salto em direção ao S. Isso violaria a necessária gradatividade da ascensão, devido à transformação instantânea. E se o escopo da evolução há de ser visto na reconstituição de todas as qualidades perdidas, um salto tão brusco, pelo fato de suprimir uma considerável etapa do caminho evolutivo, levaria de vez às portas do S seres que não estariam de modo algum reconstituídos, isto é, não seriam suficientemente evoluídos e, portanto, imaturos para nele ingressar. Compreende-se, então, o porquê desta ideia de redenção gratuita, concedida por Deus a seres que não a mereceram e que não têm nenhuma intenção de ganhá-la, prodigalizada às custas do inocente, demandando um certo grau de inconsciência e de egoísmo para ser aceita. Um tal modo de conceber a redenção é tipicamente antropomórfico e reflete a forma mental própria das criaturas do AS. Estas podem pensar aquilo que mais lhe agrade, mas isto não afeta em nada a lei, que continua a funcionar conforme a justiça de Deus. É compreensível e perdoável que o homem do passado se tenha deixado levar por impulsos do subconsciente, mas isto não é mais perdoável hoje, pois ele está saindo da minoridade. É chegada a hora de ver em Cristo não apenas o seu amor e sacrifício, que outrora tanto nos confortava, mas antes e sobretudo um exemplo de justiça que nos induza ao seu cumprimento e não a evadirmos-nos dela. Chegou a hora de o homem colocar-se com sua consciência perante o dever de evoluir com o seu próprio esforço, de reconhecer a sua posição, de compreender a sua responsabilidade, de assumi-la ele próprio perante a lei, sem delegar subrogações. É injusta, mas historicamente explicável, esta ideia do sacrifício de um inocente que paga as culpas dos outros. Aliás, pode-se dizer que a paixão de Cristo integra-se na tradição. Na Bíblia surge continuamente a ideia de sacrifício, base da aliança com Deus, como se ele estivesse a exigir pagamento de uma dívida para com ele, contraída pelo homem em troca da divina proteção que lhe era concedida em contrapartida.
Então, o sacrifício era material e cruento. Continha também os conceitos de expiação, de culpas e de apropriação da divindade. Estes conceitos permaneceram através do tempo, mas desmaterializando-se de seu aspecto físico e tornando-se menos sanguinários. É triste ver quão forte importância tiveram nas religiões do passado a matança de uma vítima e o espargimento de sangue, e como é difícil livrar-se da lembrança de métodos tão ferozes para a aproximação da divindade. Eles se refinaram, mas ainda não se cancelaram, embora tendam a purificar-se, até desaparecer com a evolução espiritual do homem. Estes conceitos, se bem que reduzidos o mais possível ao estado imaterial e incruento, encontram-se ainda na Eucaristia, concebida como sacrifício. De fato, nela se fala, se bem que o seja em forma invisível e simbólica, de corpo e de sangue, o que constitui uma recordação e um vestígio dos antigos sacrifícios feito pelo homem involuído e ainda remanescentes, no fundo, nas representações do rito. De martírio de corpo e espargimento de sangue, de que era ávido o passado, ficou apenas a ideia, mas mesmo esta deverá desaparecer nas religiões mais civilizadas do futuro, em direção às quais preferimos dirigir o olhar, porque nelas o homem descobrirá outros métodos espirituais para avizinhar-se da divindade.